Gente, bom dia. Eu estou aqui com o Rodrigo Gonçalves, um especialista em e-mail marketing. Ele trabalha na área há mais de 16 anos e ele está lançando uma ferramenta, né? Já lançou no mercado. Lançamos no mercado. Muito interessante sobre validação de base de e-mails. Isso. E eu quero que ele conte para a gente um pouco sobre todo esse projeto e o futuro desse projeto, como funciona a ferramenta. E no início, quero que você comece dizendo como que você começou, porque você decidiu trabalhar com isso, o que você fez antes de entrar para essa área de marketing digital, e-mail marketing. Então, o processo foi mais ou menos assim. Eu meio que não escolhi o marketing digital. Eu acho que uma série de outros gestores aqui no Brasil, eu acho que passaram pelo mesmo caminho, porque eu acho que mais o marketing digital me escolheu. Você falou assim, segue, né? Porque eu venho do mercado offline, sempre trabalhei com gestão de marketing e comunicação. Só que desde aquele período, uns 20 anos atrás, a gente já percebia que determinadas ferramentas, isso naquela época, mais ou menos 20 anos, já estavam começando a surtir efeito por uma questão de necessidade mesmo, né? De ter uma comunicação mais inteligente, que chegasse mais rápido, que fosse mais mensurável, e tem toda uma questão de custo envolvida e tal. Então, baseado nessas experiências que eu fui tendo lá atrás e percebendo essa necessidade do mercado e tal, óbvio, você começa a identificar um segmento de marketing que até então não era explorado, sequer era considerado um segmento do marketing, né? E aí aconteceu a MailSender, empresa de e-mail marketing já consolidada no mercado, com mais de 15 anos de existência. Pioneira, né? Uma das pioneiras do mercado brasileiro, óbvio. Algumas outras ferramentas também, né, contemporâneas da MailSender, mas no Brasil uma das pioneiras, certamente. A questão da MailSender, ela partiu de uma necessidade também do mercado, ou seja, a MailSender não nasceu para o mercado, ela foi uma necessidade que o mercado falou, olha, eu preciso que você exista, né? E lá nos primórdios, era aquela coisa do e-mail marketing do envia, só envia. Sem estratégia? Nada, envia. São e-mails. E-mail a gente pega e envia, que era aquela filosofia que muita gente ainda tem hoje. Só que isso precisou ser depurado, justamente porque como isso se tornou uma disciplina dentro do marketing, envolve estratégia, envolve budget, você precisa botar dinheiro nisso, embora seja uma mídia extremamente mais acessível por uma questão de preço. O pessoal confunde essa questão dela ser uma mídia mais barata, mais acessível, com uma mídia de pode tudo. Uma mídia não estratégica. Porque uma mídia mais cara você precisa ter mais cuidado, sabe? Uhum. E não é bem por aí. Hoje o mercado de e-mail está extremamente complexo. Extremamente complexo. Você, para entregar um e-mail, não só para entregar para o provedor, mas para você chegar no inbox, você precisa ter uma estratégia de entregabilidade extremamente bem planejada. Porque ela envolve uma série de aspectos que vão desde o design que você usa na campanha, as palavras e a frase que você monta para o assunto do e-mail, reputação de remetente, reputação de IP, e aí vão uma série de características, dentre elas a qualidade da base do e-mail que você está utilizando. Isso é um problema para o mercado. Um problema que a gente identificou, porque a gente vem fazendo ao longo dos anos uma série de palestras falando sobre e-mail marketing. A gente sempre abordava estratégia, planejamento, design amigável, gestão de bases, mas sempre as perguntas eram sempre voltadas para o mais básico do e-mail e que, de fato, sem ela, o e-mail marketing não acontece, que é o e-mail. Né? Como é que eu monto uma base? Eu não tenho base, ou eu tenho uma base com quem eu nunca falei, cheguei na empresa hoje, eu não sei qual é o histórico disso. Né? O gerente de marketing estava falando, chega lá, tem uma base de... Tem uma base, olha, eu cheguei hoje, né? Nós estamos em 2015, eu cheguei hoje e eu descobri que eu tenho uma base aqui de 2009. O que eu faço com essa base? E a forma como você lida com essa base de 2009 hoje é completamente diferente da forma como você poderia lidar com essa base em 2009 se ela fosse uma base de 2004, por exemplo. Né? Porque antes bastava você adotar algumas técnicas de segmentação e clusterização e você conseguia, em questão de uns 15, 20 dias, um mês, resolvia esse problema. Hoje não é assim.
porque os provedores estão muito rigorosos com relação à qualidade das bases que você está processando. Então, uma vez que você tenha bases de e-mails muito ruins do ponto de vista da qualidade dos registros, você vai sofrer não só a questão dos bloqueios, que é o total impedimento de entregar essas campanhas, mas você vai, uma vez que você até consiga entregar isso para o provedor, você não vai chegar no inbox, porque você vai ter uma reputação muito ruim. E aí, uma coisa leva a outra, você não vai ter conversão, porque você vai ter menos exposição. E como todo mundo descobriu que o e-mail é uma coisa bacana, porque o ROI é muito convidativo. Isso, a gente, inclusive, eu queria que você falasse, que a gente estava conversando um pouco mais cedo, que o e-mail marketing é, na verdade, dentre as ferramentas de marketing que tem no mercado online, de campanhas, é a que traz o maior resultado. Disparado. Disparado. Ela vem, em primeiro lugar, já consolidada há alguns anos. E a diferença do e-mail marketing, que é a primeira colocada, para a segunda colocada, é de mais que o dobro do ROI. Pode falar qual que é a segunda colocada para o pessoal? Olha, são as redes sociais e os AdWords do Google, né? E o resultado é fantástico. Mas por ser um resultado fantástico, cresceu o olho de muita gente e muita gente tem feito de qualquer maneira. De qualquer maneira. Nós somos especialistas em e-mail marketing. Começou, na verdade, tem um ano. Enviar e-mail é só enviar. Né? Não é bem assim. E aí o que acontece é que, uma vez que você tem um número maior de e-mails sendo enviados para as caixas das pessoas, que inclusive estão concorrendo com o spam, além dos e-mails legítimos, você tem uma concorrência por audiência que você antes não tinha. Logo, se você não entrega no inbox, na caixa de entrada, já está descartado, porque até que a pessoa resolva clicar para ver o que tem, você já perdeu um tempão. Mas ainda que você chegue, você tem uma série de outros e-mails na caixa da pessoa para concorrer por atenção com você, né? Por atenção daquele destinatário. E preocupados, observando essa questão da qualidade, essa necessidade do mercado de qualidade das bases, e tem um número de mercado que diz que 55% dos gestores de marketing digital identificam a qualidade da base de e-mail como um fator preponderante para o sucesso das campanhas digitais deles. Baseado nesses números e nos números brasileiros de e-mail marketing, né, que são fantásticos. 2014 a gente teve aí um mercado que produziu muito mais do que 35 bilhões de reais em vendas, então não é um número qualquer, muito pelo contrário. Significativo. Significativo. A gente, olha, identificamos aí uma oportunidade de negócio digital, que era o mercado de validação de bases de e-mails, que era um mercado novo no Brasil. O que eu achei muito interessante, porque, né, como eu trabalho anos lá do mercado europeu para o mercado brasileiro, eu não vi nenhuma ferramenta que fizesse isso, que fizesse validação de bases de e-mail. Porque Sim. Às vezes, né, igual eu te falei, tem uma pessoa que eu conheço, está lá, tem um site, que a pessoa, para entrar no site dele, ela se cadastra pelo Facebook e ele nunca usou esses e-mails. Então tem uma base lá de 1 milhão de e-mails que ele vem... Que são legítimos. Que são legítimos porque a pessoa clicou, fez... Só que abriu um gap de tempo muito grande e ele não sabe mais se essas pessoas ainda têm aquele endereço, se elas sequer elas estão vivas. Né? Verdade, né? Porque às vezes a conta está ativa e a pessoa não está mais ativa, né? Exatamente. O e-mail corporativo. A gente tem um turnover muito grande dentro das empresas, então uma pessoa que está hoje, daqui a 3 meses, 4, 5, não está mais. E aquela conta deixa de existir. Então, a validação de e-mails, ela vem para suprir essa necessidade que o mercado tem de uma maior qualidade na gestão das bases de e-mails. Não só para identificar e-mails válidos e inválidos, mas para eventualmente identificar spam traps ou se você, por exemplo, tem uma captação de e-mails mais voltada para o offline, e o offline você vai ter o call center, você tem o ponto de venda. Ele estava falando sobre estratégias de capturar e-mail no mundo offline. Então, como a maioria das pessoas que assistem são e-commerces e muitos têm lojas físicas e querem ir para o mundo online, a gente pode falar um pouco dessas estratégias que a gente estava conversando? Claro! Para captar e-mail no mundo offline, muito interessante. Uma das grandes dificuldades para a construção de bases de e-mails em si é de onde vêm esses e-mails. Eu preciso para ontem de uma base. Boa. O que leva muita gente a acreditar que o mercado de compra de bases e tal é um mercado promissor, e não é.
visto que os provedores estão mais rigorosos e tal, e e-mail marketing é marketing de permissão, né? A gente parte desse pressuposto. Ninguém gosta de vendedor batendo na porta que você não chamou, você está me incomodando, né? Só que todo mundo fica só focado nas estratégias online, só pensando como é que eu faço no online, como é que eu faço no online. O online dá um universo de possibilidades, só que o offline está aí também, com um universo ainda maior de possibilidades. Então, por exemplo, se a gente pegar exemplos práticos do dia a dia, a gente vai ver, por exemplo, corrida de rua. Corrida de rua, lá naquele ponto de largada-chegada, você tem uma série de barracas que são montadas, cada uma oferecendo um benefício diferente. Uma massagem, hidratação, alimentação, frutas, as fotografias. Todo mundo gosta de ter uma fotografia mostrando você está chegando. Às vezes não fica muito legal, porque você está demonstrando aquele cansaço e tal, mas às vezes tem aquela que você está heróico, é essa que você tem que pegar. Como é que eu consigo isso? Olha, tudo de graça, mas me dá o seu e-mail, que eu mando para você por e-mail. Olha, eu vou deixar você ter 15 minutos de massagem para dor nas pernas se você me der o seu e-mail. A moeda de troca é o e-mail. Olha, a pessoa chega lá super cansada, você acha que ela vai recusar uma massagem em troca de um e-mail? Claro que não. Faça e-mail. Porque o e-mail não custa nada. Não custa nada. Você não tem custo para ter, não tem custo para manter. E tá lá. E é interessante porque ele me deu esses dados hoje, né? Que é atualizado aqui, o e-mail marketing é a ferramenta mais poderosa para conversar com os seus prospectos, os seus clientes, porque isso é ainda válido. Às vezes as pessoas, igual você estava falando, sempre estão matando e-mail marketing, né? E-mail marketing, 2013 e-mail marketing não vai ser, é coisa do passado, 2014 e-mail marketing é coisa do passado. Não, ele está aí, né? O Google não matou o e-mail. Há alguns anos atrás eles fizeram a promessa do Google Wave, que o mercado inteiro falou: porque o Google Wave vai destruir o e-mail, o novo e-mail. Eu fiquei apavorado. Falei, agora o Google disse que vai destruir, vai destruir. Falei, calma, vamos descobrir o que foi. Assistir o evento de lançamento. E aí eles disseram uma coisa no evento de lançamento que foi maravilhosa. E ali eu sabia já que o e-mail não ia morrer. Que era o seguinte, tinha uma plateia gigantesca e tal. E disse, olha, não se preocupem, todos vocês terão acesso ao Google Wave, porque nós vamos mandar login e senha para os seus e-mails. Para os seus e-mails. Poxa, cara, para matar o e-mail você tem que mandar um e-mail. Então, tipo assim... Na época eu escrevi um artigo dizendo que, olha, não se preocupe, o e-mail não vai morrer. A ferramenta era muito complexa, era fantástica, mas era muito complexa. O usuário não quer esse nível de complexidade para o dia a dia dele. Tanto que a ferramenta não vingou. E aí eles anunciaram que o Google Wave morreu e não o e-mail. E não o e-mail. E aí, por exemplo, você tem ponto de venda? Faz no ponto de venda. Mas a estratégia do ponto de venda não pode aborrecer o cliente. Ou seja, não vai botar o vendedor para ficar com uma folha de papel na hora da venda perguntando e-mail para a pessoa. Vai fazer erros, né? Vai digitar errado. Boa parte, inclusive o estudo que a gente vai divulgar para o mercado, boa parte dos e-mails inválidos que formam as bases brasileiras hoje são de domínios escritos de maneira incorreta. Então, Gmail vira Gamil, Hotmail vira Hotmial e por aí vai. Esquece o ponto, coloca ponto .br onde não tem ponto .br. Né? Um caso clássico é Globo.com, que todo mundo vai lá e bota Globo.com.br, porque é mania do brasileiro achar que boa parte tudo é .com.br, né? E aí negligencia isso na hora do cadastro e tal. E o vendedor, o caixa, ele está focado na atividade fim, que é vender, que é fechar a compra, que é emitir a nota, que é, né, cuidar dessa parte. Se você transfere essa responsabilidade para o vendedor, você tira foco da venda, ou seja, você pode correr o risco de reduzir a conversão, né? O número de vendas, e de aborrecer o cliente, uma vez que o cliente está conversando com o vendedor sobre o produto. O foco do cliente é o produto, não é dar o e-mail dele. Mas, se você coloca um totem na loja, com um tablet que seja, faz uma estrutura de acrílico com um tablet, esse tablet logado na internet, numa página que tem um formulário de inscrição, enquanto, por exemplo, se você, sei lá, vende sapato, enquanto o vendedor foi buscar o sapato, ele pode sugerir, olha, tem um totem ali que se você se inscrever, você recebe um cupom para na tua próxima vinda aqui você comprar com desconto, ou para você fazer um cartão fidelidade. Porque aí, aquele período chato em que você fica olhando para o teto enquanto o vendedor foi buscar o que você quer, ele se torna mais produtivo, isso, exatamente, fica mais lúdico. Né? Interativo, o cliente também ele vai, é uma maneira dele não ficar ali só esperando, né, irritado com a loja. Então as maneiras são diversas.
Leva tempo para construir? Leva tempo e dá trabalho. Só que é a melhor construção que você pode fazer porque é o público que de fato ou comprou, ou vai comprar, ou vai recomprar com você, à medida que você estabelece um relacionamento. Isso. E e-mail marketing é relacionamento. E uma das maneiras de fazer mais vendas é fazer com que o seu cliente compre mais produtos na sua loja. Não só trazer novos clientes, mas fazer que esse cliente gaste mais na sua loja. Sim, quer ver um dado interessante de e-mail marketing? Muita gente confunde e-mail marketing com uma via de mão única. Eu faço um encarte, varejo, boto 20 produtos lá e empurro para o máximo de pessoas que eu puder. Isso já caiu, não está mais convertendo como já converteu, porque o que as pessoas querem hoje é entretenimento, relacionamento. Então, por exemplo, e-mail não responda @meu domínio, no reply, não pode fazer, inclusive dá bloqueio. Interessante isso. E é como se você chegasse na loja, eu fosse falar com o vendedor, o que você acha? Cala essa boca. Não responda. Não responda. Deixa que eu vou te vender. Ele vai falar assim, pelo amor de Deus. Se você quiser, fale com o outro. A relação está ficando mais humana, assim. Tá, e o que acontece? O que está trazendo mais conversões e mais engajamento, que é fundamental para você ter uma entrega melhor no inbox e, consequentemente, uma exposição maior, uma possibilidade de conversão maior, é o engajamento. Para aumentar o engajamento, né, você tem que fazer as peças ficarem mais atrativas, porque você tem concorrência. E às vezes o pessoal atenta para aspectos que não são tão importantes. Pergunta que sempre me fazem: coloco emoji no assunto, aqueles emoticons, ou não coloco? Tecnicamente falando, não coloque, porque tem uma série de implicações para quem usa ferramentas de anti-spam que isso pode te gerar algum bloqueio. Entretanto, quem fala são os números. Se para você colocar te traz mais conversão, coloca. O que não pode acontecer é que às vezes a gente não tem freio para certas técnicas, e eu prevejo um futuro em que as caixas de e-mail vão estar cheias de carinhas, porque todo mundo vai achar que a mágica do sistema é colocar o emoji, principalmente o emoji que não tem nada a ver com o assunto. Então bota coraçãozinho, bota estrelinha, bota cartas, já vi também símbolos de cartas. Mas abrir o e-mail tem um assunto interessante. Assuntos mais curtos geram maiores aberturas. Título assim, né? Mas... Porque a área de exposição do assunto é menor. Se eu vou direto ao ponto, deixa a pessoa decidir se ela quer. Não adianta tentar convencer a pessoa, porque isso não vai acontecer. O poder está nas mãos do destinatário. Usa o assunto curto e vai direto. Eu tenho isso, eu quero te mostrar aquilo. E ele na hora, poxa, legal, ele acessa. 7 em cada 10 acessos acontece por causa da estratégia do assunto. Do assunto, que é título, né? Eu já fiz até vídeos aqui sobre isso, né? Às vezes você foca toda a tua estratégia no design e negligencia o assunto. Ou seja, você pode estar deixando de mostrar essa peça perfeita que você construiu porque você negligenciou, sei lá, 60 caracteres, sabe? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. E o que tem trazido muita conversão nas peças, e aí falando de assunto e design, assunto é, se você faz uma campanha de só hoje, você tem já um aumento por causa da urgência da compra. Da urgência. Mas, sim, agora um dado interessante. Se ao invés de dizer que é só hoje, você der um prazo, ou seja, só até a próxima quarta, só até a próxima dia X, dá ainda mais resultado de abertura do que o só hoje. Interessante, sim. Eu imaginava que o só hoje desse mais abertura. Depende do dia do mês. Depende do dia do mês. Porque o que acontece? Se você está no fim do mês, aí o cara não vai você está com a grana mais curta. Então o que acontece? Se é só hoje, você fala, putz, se fosse semana que vem, virada do mês, poxa, eu comprava. Mas se de repente esse só hoje acontece no início do mês, talvez ele traga mais conversão. Mas no âmbito geral, se você dá esse prazo, a pessoa pode ficar namorando o produto. E nesse namoro ela decide pela compra. Não, eu mereço isso. E ela vai lá e compra. E isso falando de assunto, né? Se a gente estiver falando da campanha em si, e eu quero, por exemplo, vender tênis, será que se eu te falar dos benefícios da corrida e depois te oferecer um tênis, você fica mais propenso a comprar aquele tênis porque você sabe dos benefícios? Com certeza, porque se falar da funcionalidades do tênis, né? Em vez de você se basear só na marca do tênis, só na cor do tênis, material e o benefício?
né? A pessoa tem que entender por que ela está comprando seu produto. Até por uma questão de ticket médio. Teve um evento que a gente participou em São Paulo, e aí um gestor de e-commerce me procurou e trabalhava no mercado de vinhos. E aí ele estava reclamando de resultados das campanhas de e-mail, que não estavam convertendo muito bem. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte, eu falei, qual o teu ticket médio? Ele é alto ou baixo? Ele é baixo. Você só vende vinho barato, né? Como é que é a tua peça? Eu coloco os vinhos e tal, a pessoa escolhe. Eu falei, se você der esse poder pro destinatário de escolher o que ele quer, ajuda ele a escolher. Se ele não souber qual é o benefício daquele vinho que vai te fornecer um ticket médio mais alto, se você não agregar valor a esse produto através da argumentação, ele não vai comprar. Ele vai preferir o mais barato. Assim vai ser com tênis, assim vai ser com o notebook, assim vai ser com a câmera digital. Com qualquer coisa. Eu vou comprar um notebook de R$1.000, um de, sei lá... 500. Ou um de 3.000, um de 3.500. Que benefícios isso vai me trazer? Né? O tênis mais caro, por quê? Em vez de eu comprar aquele mais baratinho. Não, porque o mais caro ajuda na pisada, o mais caro tem amortecedor, vai ajudar na tua lombar, vai ajudar no teu pé, vai ajudar no teu tornozelo. Beleza. Eu tenho um probleminha no joelho aqui, eu não posso abusar. Se você der argumentos, inclusive para você fazer com que a pessoa compre outros produtos, né? Você vendeu o tênis, mas você não podia vender uma camisa de dry fit? Porque auxilia na corrida, te deixa mais leve. Poxa, será que o monitor cardíaco é importante? Então aquele ticket médio, às vezes, de 150 a 300 reais, 300 e poucos, se for um tênis um pouco melhor, até 500, de repente vai ficar muito maior, porque junto do tênis ele comprou um monitor cardíaco. Fez um upsell. Ele começou a agregar outros produtos para o carrinho dele que não estavam previstos, mas que a tua argumentação, dentro do e-mail, tornou mais interessante. Você não precisa mandar um texto. Você pode fazer o que a gente está fazendo aqui. Se você gravar um vídeo com um especialista, olha, esse fulano é especialista em corrida, olha que interessante. E o e-mail for a chamada, porque o e-mail é só, com perdão do trocadilho, é só um meio dessa comunicação. O e-mail é a cola que une as comunicações que a gente tem disponíveis no marketing digital. Então o e-mail pode chamar você para uma ação no Facebook de vídeo, pode levar para o e-commerce. Assim como uma chamada nas redes sociais. Né? Elas têm que conversar. Tem estudos que dizem que o envio de e-mail marketing, desde que siga algumas regras, ajuda na busca orgânica do Google. Olha que interessante, não sabia disso. Tem estudos que... O marketing ajuda no referenciamento. Exatamente. Assim como você sempre está postando conteúdo novo de blog e tal, para você ajudar nesse processo de indexação... É marketing de conteúdo que eu sempre falo no canal. Exatamente. Inclui também, tem estratégias para você fazer com que isso seja um potencializador de resultados. Então as ferramentas... É interessante, porque até, como eu estava te falando antes, eu trabalhava numa empresa que tinha gestão de XMLs para e-commerce em diversos canais de marketing online. E quando eles faziam gestão, melhorava também o referenciamento. Claro! E era interessante, eu acho que o Google começa a ver que o cliente está satisfeito mesmo, está indo naquele... Engajamento. Porque não só o Google, e falando em termos de e-mail, os provedores, eu sempre brinco assim, eles sabem. Eles sabem. Então, o Google sabe se o teu conteúdo, quando você envia, é mais ou menos importante do que um outro conteúdo. Ele vai priorizar. Essa gestão de prioridades é o que a gente hoje quer nos e-mails. Porque e-mail todo mundo está dando. Então, assim, o e-mail que gerir melhor o que eu recebo vai ter a minha atenção. Então, isso se tornou extremamente difícil do ponto de vista técnico, porque exige uma gestão e um controle diário, mas, em compensação, traz muito resultado. E, nesse caso, hoje, menos é mais. Eu prefiro 1000 vezes falar com uma base menor, que seja mais fiel e converta, do que tentar falar com todo mundo que, é barato, mas não é de graça.
E principalmente quem está começando, porque o cara que é gigante, ele fala, vamos apostar. Separa um budget milionário e começa a gastar. Ok, fantástico. E quem está começando? Não tem... Está tendo que gastar com provedor, está tendo que gastar com plataforma de e-commerce, às vezes está montando estoque, porque às vezes não é serviço, a maior parte dos casos é produto. Está montando estoque, aí embalagem, tem todo um universo aí para você investir capital, para você estar jogando dinheiro fora com um e-mail que não vai te trazer retorno. Ou porque está inválido, ou porque a pessoa simplesmente não tem o menor interesse de falar com você.